Dia. Aqui quem está falando é o pastor Daniel Deusdete. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Iremos refletir hoje no capítulo de número 19 de Juízes, de apenas 30 versículos. Nós vamos ver hoje uma grande violência por parte dos homens de Gibeá. É uma história muito triste, muito terrível, mas foi registrada pelas Escrituras. Juízes capítulo 9. Apanhe sua Bíblia. Antes de nos ouvir, faça uma leitura prévia desse capítulo. É bom ler a Bíblia, é bom estudá-la. Também entre em nosso blog site para ter acesso à parte escrita da narrativa que irá certamente ajudar você. Entramos finalizando este livro, na última sessão da terceira parte de nossa divisão de Juízes. A terceira parte se chama Os Erros dos Levitas. Desde o capítulo 17, hoje estamos no 19 e vai até o 21, e assim se encerra também o livro de Juízes. Estamos chegando ao final desse livro. Como temos visto, é importante essa repetição até o presente momento. Nada tinha sido dado certo na vida dos filhos de Israel. Depois da morte de seus grandes líderes que começaram tudo isso, que foram Moisés e Josué. O livro de Juízes vem, então, demonstrando claramente esse fracasso de Israel, como se fosse um preparativo, como se fosse uma introdução para a temática de se introduzir a monarquia, a figura do rei em Israel. Essa terceira e última parte também foi subdividida em duas. Já vimos a primeira delas, um levita e a idolatria em Israel, e agora a última, que é um levita e a violência em Israel. A situação tinha se agravado tanto em Israel que eles, os filhos de Israel, já estavam se comportando como os antigos habitantes daquele lugar. Triste, né? A palavra de Deus estava se cumprindo neles, por falta de atitude e fé nas promessas de Deus. Também além do interesse estranho por aquelas culturas estranhas e mesmo condenadas por Deus. O resultado disso foi uma grande guerra civil entre as tribos. O encerramento bruto e repugnante do livro de Juízes deixa clara a intenção do autor de fazer desse relato uma introdução para a figura do rei em Israel, como aquele que iria resgatar os valores e conduzir o povo à aliança com Deus e à união. Por incrível que pareça, nessa narrativa, os homens que vieram a pecar, como os filhos de Sodoma e Gomorra que foram destruídos, foram os da tribo de Benjamim. E a cidade justamente aquela em que nascerá seu grande e primeiro rei, Saul. É já o preparativo da tese da rejeição de Benjamim e da escolha também de Judá. Então são duas coisas que estão acontecendo aqui. Iniciando a monarquia e já fazendo um preparativo para a rejeição do primeiro rei. A ênfase, conforme a Bíblia de Estudo de Genebra, sobre o ato do levita de cortar sua concubina em 12 partes, a fim de comunicar Israel, isso é um paralelo claro com o ato de Saul em 1 Samuel 11, de 6 a 8. Teve uma repercussão negativa tanto para Benjamim quanto para Saul. Por fim, Judá, a tribo escolhida pelo Senhor para liderar o ataque aos benjamitas, os quais foram considerados como se fossem cananeus. Por fim, então, Judá foi a tribo de Davi escolhida pelo Senhor para fazer isso. Ainda dividiremos essa sessão em 3 partes. A violência dos homens de Gibeá, ocupa o capítulo verso do 19, a violência contra os homens de Gibeá, o capítulo 20, e finalmente a violência contra Jabes de Gileade. Então veremos a violência dos homens de Gibeá. A primeira parte dessa última sessão do livro dá início a um processo de violência, desencadeada por um acontecimento que envolveu um levita e sua concubina no território de Benjamim. Reparem, no mesmo começo do capítulo 18 e também de 17, verso 6 e 21, verso 25, a ênfase clara é que não havia rei em Israel.
E a conclusão óbvia é que Israel precisava urgente de um rei, preferencialmente da tribo de Judá e não da tribo de Benjamim. Como já falamos, os dois motivos do livro de Juízes parecem apontar para essas duas necessidades. Gibeá era conhecida na época como a cidade natal de Saul, justamente onde se desenrola essa triste, desumana e semelhante somente com a história dos homens de Sodoma e Gomorra que foram destruídos pelo Senhor. Reparemos também que o levita e a sua concubina não quiseram passar a noite de jeito algum em cidades que não fossem dos filhos de Israel. Recusaram passar a noite em Jebus, que é Jerusalém, por temerem o mal, e acabaram se dando muito mal onde resolveram ficar. Na praça ficaram um bom tempo, até que apareceu um homem que voltava do trabalho, já tarde da noite, do seu campo, onde trabalhava, e conversando com eles, resolveu abrigá-los em sua própria casa, pois ali era muito perigoso. Na casa dos hospedeiros, eles comeram, beberam, conversaram, se alegraram, até que os homens maus, filhos de Belial, vão ao encontro dos visitantes à porta da casa do Senhor e querem com o homem praticar coisas inconvenientes, como assim faziam aqueles habitantes de Sodoma e Gomorra. Ao invés disso, pela oposição do dono da casa, que defendia os seus hóspedes, resolveram se contentar em seu mau agir com a concubina do levita, que estava resolvendo a sua vida com ela. Isto é, eles estavam se reconciliando. Essa é a verdade. O levita tinha ido de encontro à sua concubina, que o havia traído um outro homem, e na casa do pai dela passaram alguns dias antes dessa viagem. A sua intenção era de reconciliação, de perdão e de refazer o lar, apesar da traição dela por ele. Parecia que tudo estava resolvido na vida deles, e assim um novo começo os aguardava. O fato é que a concubina teve de pagar a conta com os filhos de Belial, que abusaram dela a noite toda e a deixaram morta pela manhã na porta da própria casa onde o seu senhor se hospedara, e dormiram o sono tranquilamente. Incrível, né? Não sei como é que tem coragem de dormir esse sono. Cada situação. Uma coisa bonita que a gente vê aí é a hospitalidade, né? Outra coisa bonita, além dessa hospitalidade, é a defesa do Senhor pelos seus hóspedes. Ninguém vai tocar neles. Mas aí a gente vê uma coisa lamentável dessa. Muito triste. Entregar a sua concubina, a sua mulher, para os outros lá e dormir. Deixar ela lá. Não tem nem lógica isso. Acho linda essa questão da hospitalidade da época, mas altamente reprovável o pouco caso com algumas pessoas da casa, como foi a concordância pacífica com a concubina, que foi entregue nas mãos dos filhos de Belial para ser abusada até a morte. Se o Senhor os livrou das mãos deles, não livraria ela também se opusessem? Essa mulher? Eu creio que sim. O Senhor daria um jeito. É como diz Atena na Record, isso é uma vergonha. A história vergonhosa desse ato tem continuidade no próprio capítulo, no próximo, né? Veremos então Juízes 20, mas isso fica para amanhã. Curta nosso vídeo, compartilhe, inscreva-se no nosso canal. Acesse nosso blog site jamaisdesista.com.br e conheça nossa loja virtual ossemeadores.com.br. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Querido, um bom dia na presença do Senhor.